análise dos comentários de Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel, a avaliação da nossa equipe sobre a transmissão desta quinta do presidente Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília então. José Maria Trindade, por favor, Zé. Olha, Vitor, é uma boa notícia. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao Congresso Nacional e pediu a aprovação do orçamento, olha só, o orçamento do ano passado, né? Que teria que ser aprovado no ano passado, o orçamento desse ano. Se houver aprovação, e está na linha para ser aprovado, aí que o presidente diz, né? Haverá uma antecipação do 13º, o aposentado do INSS. Não será uma despesa extra, porque já está previsto no orçamento, né? É uma despesa, só antecipa o pagamento do 13º. Isso é importante porque entra dinheiro para os aposentados num momento muito difícil, no momento em que as pessoas estão precisando. Depende, portanto, ali do Congresso Nacional, mas tudo indica que o orçamento será aprovado hoje ou amanhã. Sobre a Angela Merkel, o presidente disse muito bem, não é fake news não. Ela pediu desculpas mesmo e ela mostrou que essa história de sair fechando tudo não era científico e não é um ponto certo. Tanto é assim que ela cancelou a previsão de um lockdown para as Páscoas, né? E aqui no Brasil vai ter, não por determinação do presidente Jair Bolsonaro, mas sim por determinação dos governadores. A grande expectativa aqui no Brasil é exatamente o funcionamento dessa secretaria especial criada pelo novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e também essa união dos três poderes na tentativa exatamente de dar uma resposta. Então, o presidente tem razão, lá Angela Merkel é a primeira chefe de Estado a reconhecer publicamente. Eu acho isso até bom, né? Isso é positivo, até ensina de que realmente errou no lockdown. Ele também capta uma frase muito importante dela. Chegou a hora de começar a falar em indenização. Eu estou batendo nisso aqui o tempo inteiro. Falei, olha, o governante tem o direito de dizer, olha, nós vamos fechar a cidade, ele tem o direito, mas tem que indenizar. É assim quando se toma uma propriedade particular. O Estado, a bem público, pode desapropriar uma casa, um lote, pode, se entender o Estado que ali tem que passar uma avenida, por exemplo, fazer um túnel, alguma coisa, mas tem que pagar, tem que indenizar e pelo valor de mercado. Então eu entendo que o Estado tem o direito, a bem da saúde pública, a bem de evitar uma pandemia, de dizer, olha, você hoje não vai trabalhar, você hoje fecha as portas da sua empresa, mas ele tem que pagar o lucro cessante, né? O lucro que a empresa ou o trabalhador ganharia. Então, eu acho que já passou da hora, a Angela Merkel fala e chegou a hora de se falar em indenização. Eu digo, já passou da hora e o presidente toca nesse ponto que é muito importante. E sobre a vacinação, ele mostra que há dificuldades de compra, e há dificuldades de compra mesmo. Ele diz, não é pegar um avião e ir ali. Ele está com 4 bilhões de reais, já liberou, o presidente liberou o cheque de 4 bilhões de reais, conseguiu aprovar no Congresso Nacional uma lei que permite pagamento adiantado. Isso nunca existiu. É um momento extremo, pagamento adiantado. O Estado, a União não podem pagar adiantado sem saber se vai receber o produto, né? Pois bem, para este caso, para vacinas, já se admite pagar adiantado. Mesmo assim, não há doses suficientes para incrementar aí a vacinação. Não há problema em vacinação, há problema em recepção de doses. Bom, daqui a pouco a gente vai inclusive falar mais sobre a questão do orçamento, que o Zé mencionou agora, teve novidade importante a respeito disso. Antes, sua avaliação, Fiuza, sobre a live desta quinta do presidente, por favor. É uma live mais curta, né? Não sei qual foi o motivo, né, de ter sido realmente um comunicado mais breve, sem convidados, talvez circunstâncias, né? Ali internas, de bastidor. Eu acho que faz falta para a comunicação do presidente com o seu eleitorado, né? A live é usada muito para isso. Ele fez de qualquer forma, mais curto, mas ele fez digamos assim, uma tomada de posição. Ele pegou, evidentemente, essa afirmação da Angela Merkel, que nós já vimos comentando aqui no programa,
E acho que honrou esse compromisso, que é difícil de manter para um chefe de Estado que ia se comunicar semanalmente, ao vivo, né? Mas eu digo o seguinte, Vitor, me interessa aí como cidadão, né? A gente fica observando a política e para onde ela vai, e quem é que vai representar que possibilidade de vida em sociedade. E eu digo que a gente está a pé, né? A gente está a pé, porque Angela Merkel disse que foi errado, pediu desculpa, disse que não é bem assim. O Brasil está entrando num lockdown. Tem um maluco lá dizendo que nem transporte vai ter. Em vez de ele fazer um transporte racional, ele vai proibir o transporte. Estão proibindo a vida, fingindo que estão salvando vida. Eu pergunto, e a gente faz o quê? Porque o Ministério Público se demitiu. O Supremo Tribunal Federal demitiu o governo federal de qualquer poder sobre o funcionamento da sociedade. A gente está na mão desses tiranetes. O Romeu Zema, governador de Minas Gerais, disse, sei lá, semana passada, que ia fazer o lockdown, resolveu, acordou, invocado e disse, vou fazer o lockdown porque eu vi lá na Alemanha. Disse ou não disse isso, o Romeu Zema? Disse, que eu lembro muito bem. Não, eles não estão lá, os alemães, os ingleses, não estão baseados em achismos, não. Usou essa palavra. Pois bem, ele vai abrir agora o estado de Minas Gerais, quando a chanceler alemã disse que isso não é ciência nenhuma, que isso é uma barbaridade, que isso está ceifando vidas. O Romeu Zema agora vai abrir Minas Gerais, ou a gente vai ficar refém dessa política? A população vai ter que se colocar em relação a isso. A população está abandonada. A população está abandonada. Vai entrar em mais um lockdown. Não vai cair infecção, porque essas tentativas aí de trancamento já não mostraram resultados, né? A gente vê, por exemplo, nas comunidades periféricas, né, que é muito mais difícil essa quarentena, né, fique em casa jogando Zoom lá, não sei o quê, não tem isso. Na favela, então seria o caso, né, se fosse eficaz, as periferias estariam realmente numa crise sanitária muito mais grave, e isso nunca aconteceu, pelo menos nunca foi constatável, né? Então é isso que eu tiro, Vitor, do pronunciamento do presidente. É uma constatação, né? Aos poucos, o mundo, talvez, meio envergonhado, admitindo que está ceifando vidas, fingindo salvar vidas com esse lockdown, mas a gente está entrando aí para mais um. O Eduardo Leite está animado lá, gôndola fechada, pancada na população, o Eduardo Paes, todos os Eduardos, os Joões, né? Os Romeus, né? Estão animados aí, descendo o sarrafo na população mesmo. Isso não é força de expressão, não. Parece que travou um pouco a internet do Fiuza, daqui a pouco ele conclui. Agora acho que voltou, Fiuza. Tinha travado um pouquinho anteriormente. Vai lá. Eu dizia que esses aprendizes de feiticeiro aí dizem que salvam vidas, ceifando vidas. E esses tiraneses, eles estão batendo especialmente em mulher, né? Estão batendo em mulher, fingindo que estão salvando vidas. Cadê os humanistas? Cadê os libertários? Cadê as feministas? Então a pergunta é, a gente vai continuar vendo esse circo de horror, de tirano? A população tem que reagir a isso com responsabilidade, com distância, tudo que ela mostra de sobra, que esses tiranetes não têm, elas vão ter que ensinar, elas vão ter que virar rato dentro de casa para sempre. Diga, Augusto. Olha, o nosso papel é chamar atenção, é alertar e é contar verdades. É por isso que eu não gosto da palavra narrativa. Quando houve a Revolução dos Cravos, 74, né, em Portugal, de repente os jornalistas brasileiros começaram a dizer clarificar, em vez do bom e velho esclarecer. E ficou lá. Vamos clarificar isso, clarificar aquilo. Aí a Revolução dos Cravos aí foi perdendo o charme e tal, esqueceram clarificar. Narrativa, eu repito aqui, porque eles vivem escrevendo isso, né, que eles ganharam a guerra de narrativas, os que são favoráveis ao lockdown. Vão perder, já estão perdendo. Que narrativa é um nome muito rebuscado
para esconder a velha e safada mentira. Antigamente, a dizer, isso aqui é uma versão falsa. Até recentemente, não antigamente. Agora, narrativa. Então, assim, não tem guerra de narrativa. Não. Tem a verdade que a gente tem feito aqui todo dia, vamos continuar, é o nosso papel. Então, o povo, infelizmente, essa reação, ou falta de, né? Esse comportamento abúlico é a norma. O povo brasileiro, muito de vez em quando, ele sai às ruas para reivindicar o que é legítimo, para restabelecer a verdade e para cobrar os seus direitos. E também deve estar um pouco nocauteado, foi, né? Então ainda está tentando estar grogue com o que andaram fazendo com a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Não é por acaso que a gente está tendo agora covidão, fura-fila, contrabandista de vacina. A sensação de impunidade vai sendo disseminada pelo tribunal encarregado de manter mais que a ordem, que a segurança jurídica, vai ter a sensação de que a justiça é justa. Né? Desculpe a redundância, mas é isso que tem que falar, porque aqui a gente tem que desenhar. Da mesma forma que quando 4% dos brasileiros viam quem era o Lula, você nunca prega no deserto, né? Tá aqui a audiência do programa e a gente vê nas ruas que o povo concorda com a gente, nunca fui hostilizado. Tá? Podem estar insatisfeitos, devem estar insatisfeitos os negacionistas que negam quem é o Lula. Não pode se chamar de narrativa, deve ser chamada de mentira, essa é a história do lockdown. Foi o genocida que matou os 300 mil? Não. Se alguém matou, foi o vírus, eu prefiro dizer. Agora, quem perdeu a guerra para o vírus? Os governadores e os prefeitos, que insistem em usar as mesmas armas. Eles estão combatendo aí essas metralhadoras Kalashnikov com o trabuco. É isso que eles estão fazendo. E vão perder. O papel do jornalista é contar a verdade, seja qual for o preço. De antipatias, tá? De amigos que ficam bobos a certa altura e envelhecem perdendo neurônios. Isso aí não me importa. Tá? Tem gente, como eu ouvi em casa dos velhos tios, avós ali, tem gente que é melhor perder que achar. Se um cara com quem eu me dava bem vem, diz, mas o Lula foi preso político. Bom, caso clínico, não é comigo e eu não vou continuar mantendo relações normais com gente assim. Aqui, nós fazemos a verdadeira resistência democrática, que é você lutar pelo restabelecimento da verdade. Lockdown funciona? Não. Não. A vacinação está andando bem no Brasil? Está melhor que na maioria dos países do mundo. O Bolsonaro, ele poderia ter comprado vacinas antes? Sim, poderia. Nem por isso ficaria livre da escassez de vacinas, que é mundial. Em que lugar está o Brasil na classificação dos países, levando-se em conta a relação com 1 bilhão de habitantes? Não está entre os problemas do mundo, como é apresentado. Não é por acaso que os jornais deixaram de falar no que se passa no resto do planeta. Eles falam só do Chile, que também está enfrentando problemas, está havendo um recrudescimento da pandemia, com mais casos confirmados, mas vai bem na vacinação, que é menor que o Brasil. É mais fácil distribuir, a população é menor, e eles só falam do Chile. E os outros países da América do Sul, eles não estão fazendo nada, porque não falam da Venezuela, que mente, como os outros países sob regime ditatorial. Então, o que está fazendo o presidente Bolsonaro nesse pronunciamento, nessas lives, e que deve continuar a fazer, porque não deve contar com a ajuda da imprensa de necrotério, é restabelecer a verdade. Porque a Angela Merkel é só a primeira de muitos que vão se penitenciar, tá? Por terem defendido por tanto tempo um remédio que não funciona. Ana.
Bom, Vitor, alguns pontos, né? Eu acho que primeiro eu quero deixar aqui registrado o meu orgulho de fazer parte dessa bancada. Não é só aí no Brasil que as pessoas param, os meus colegas nas ruas, porque eu sei que param, mas aqui nos Estados Unidos também, por onde eu ando, as pessoas agradecem muito o que nós fazemos aqui de trazer o debate intelectualmente honesto, perguntas que muitas pessoas têm medo de fazer, mas que a gente faz aqui. Então, é uma honra muito grande fazer parte desse timaço aqui. E em relação às vacinas, ontem nós trouxemos aí que a própria Suíça, né, a rica Suíça, lançou um manifesto aí com políticos e empresários aí assinando, né, essa carta, essa manifestação, preocupados exatamente com o ritmo lento da vacinação na Suíça, que é um país rico e pequeno também, mas até na Suíça a vacinação enfrenta problemas. Em relação a Angela Merkel, Vitor, eu faço questão de ler as aspas aqui da chanceler alemã, onde ela disse o seguinte: a ideia de uma paralisação na Páscoa foi elaborada com as melhores intenções, porque precisamos urgentemente desacelerar e reverter a terceira onda da pandemia. No entanto, a ideia foi um erro. Esse erro é somente meu, um erro que deve ser chamado de erro, e, acima de tudo, deve ser corrigido e, se possível, tem de ser feito a tempo. Ao mesmo tempo, é claro que sei que todo esse assunto gerou mais incertezas. Lamento profundamente e peço desculpas a todos os cidadãos. Aí fecha aspas para a chanceler alemã Angela Merkel. Agora, vamos falar de um ponto positivo também. A gente traz, né, alguns lados ruins, muitos lados ruins dessa pandemia, mas eu queria trazer um lado positivo dessa pandemia aqui em relação a desembargadores e juízes que estão aí obedecendo exatamente à Constituição, seguindo a Constituição, uma coisa rara, principalmente quando vem alguma decisão do STF. Eu vi aqui na página da doutora Ludmila Lins Grilo um documento do juiz Edmilson Rosa dos Santos, da comarca do Guarujá, em São Paulo, que rejeitou uma denúncia feita contra um cidadão por infração de medida sanitária, por estar andando na praia. E aí ele escreve na decisão dele: direito penal não é panaceia, não pode servir de remédio geral para a crise social ou para a crise sanitária. Na mesma página da doutora Ludmila Lins Grilo, tem uma decisão do desembargador Souza Meirelles, do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedendo aí salvo-conduto, Vitor, a cidadão para circular livremente em São José do Rio Preto. Fundamentou na impossibilidade de limitação do direito de ir e vir por decretos municipais, o que o desembargador chamou de bizarro estado de sítio municipal. E aí, um último ponto em relação a esse assunto, Vitor: um defensor público de Campinas, José Moacir Doreto Nascimento, também está na página da doutora Ludmila, expede recomendação às autoridades locais para que não criem obstáculos ao direito de ir e vir dos cidadãos, reconhecendo que o toque de recolher dependeria da decretação de estado de sítio. Então, eu acho que fica aqui a nossa recomendação também, que acionando os mecanismos de justiça que nós, cidadãos, temos direito, né, e aí salvaguardados também pela Constituição, e a nossa liberdade de ir e vir está na nossa Constituição, que comecemos, então, a acionar a Defensoria Pública aí, das suas comarcas por todo o Brasil.